Terremotos são a ira da natureza que cai sobre os humanos. É uma catástrofe natural para a qual não temos saída. Não importa quanto gastemos ou quanto especulemos, se esta calamidade nos atingir com toda a força, tudo o que podemos fazer é tentar nos salvar e minimizar os danos colaterais que ela traz. Vejamos primeiro por que esses terremotos entram em nossas vidas. Os terremotos geralmente são formados quando as rochas subterrâneas se rompem repentinamente ao longo de uma falha. A liberação de energia provoca ondas sísmicas que fazem um solo tremer. As rochas se dividem e se empurram até que uma delas se rompe completamente, causando o terremoto. O local subterrâneo onde as rochas se quebram é chamado de foco. O local acima do foco no solo é chamado de epicentro do terremoto. Existem muitos aspectos técnicos nos cuidados que você pode tomar para se salvar e minimizar os danos causados pelo terremoto. Iremos lidar com eles no devido tempo ao longo de vídeos posteriores, mas vamos começar com o foco principal aqui, aprendendo como sobreviver aos impactos iniciais de um terremoto. Como dito, a ocorrência dos terremotos está diretamente relacionada ao movimento das placas tectônicas e, mais especificamente, em suas falhas geológicas. Porém, o Brasil, em razão da sua localização geográfica, que fica em uma grande placa tectônica única, normalmente não registra terremotos de grande magnitude. O país também não está situado em uma região de contato de placas tectônicas, assim, não possui atividade sísmica significativa. Por isso, os tremores de terra registrados no Brasil possuem, no geral, magnitude muito baixa e muitas vezes passam imperceptíveis pela população. Em junho de 2023, por exemplo, um terremoto atingiu o litoral de São Paulo. Felizmente, não houve registro de vítimas e os danos foram apenas superficiais. Inclusive, o Google enviou alertas para os celulares dos moradores da região. Vale lembrar que, em 2007, ocorreu em Itacarambi, em Minas Gerais, um tremor de 4,9 graus. Este foi o primeiro sismo da história do país a provocar uma morte, bem como deixou várias casas destruídas. A ocorrência de terremotos pode ser monitorada, no entanto, é difícil de realizar previsões precisas do lugar e o momento exato em que esse fenômeno pode acontecer. Porém, existem lugares que são mais propícios a incidências de abalos. Nesse caso, a possibilidade maior são nas bordas das placas tectônicas ou regiões onde elas se encontram. Os terremotos podem ser medidos. O método de avaliação desse fenômeno foi elaborado pelo sismólogo norte-americano Charles Francis Richard. Seu nome é utilizado para designar a escala. Os abalos são medidos em uma escala de 0 a 9, que corresponde à quantidade de energia liberada. Anualmente, são registrados aproximadamente 300 mil terremotos, com escalas que variam em uma média entre 2 e 2,9 graus na escala Richter. Desse número, alguns acontecem em território brasileiro. Até pouco tempo atrás, se acreditava que o território brasileiro era imune à ocorrência de terremotos. Hoje, já se sabe que essa informação é um tanto quanto precipitada, uma vez que estudos e pesquisas nesse tema ainda são modestos no Brasil, levando em consideração a crescente incidência de tremores na Bahia. Diante desses fatos e de outros ocorridos em anos passados, fica evidente que o território brasileiro não está totalmente livre da ocorrência de abalos sísmicos. Nesse sentido, existe uma possibilidade real da incidência de terremotos de maiores proporções em uma das inúmeras cidades do Brasil. A escala mais elevada que se tinha registrado no Brasil tinha ocorrido em 2022, no estado do Acre, com 6,5 na escala Richter. Em um belo sábado do dia 20 de janeiro deste ano de 2024, foi registrado o maior tremor de terra da história do país, na região norte do país, entre o Acre e o Amazonas, 6,6 graus. Toda a polêmica acerca da imunidade do Brasil em relação à ocorrência de terremotos foi derrubada pelo professor Alaoa Saad. Através do Departamento de Geografia do Instituto de Geociência, liderado por Saad, foram encontradas 48 falhas geológicas em toda a extensão do território brasileiro. São nessas falhas que desenvolvem os terremotos, por meio do movimento das placas tectônicas. Como foi expresso no vídeo, não há como prever a ocorrência de terremotos, embora haja maneiras de identificar lugares propícios ao desenvolvimento de tal fenômeno. Diante dessa pesquisa, Saad afirmou que a concentração maior das falhas está presente no Nordeste e Sudeste. Apesar das novidades oriundas desse estudo, ainda se tem informações superficiais,
uma vez que foram identificadas somente as grandes falhas e existem ainda inúmeras outras pequenas fissuras. Para a consolidação desse trabalho, Saad utilizou vários recursos, dentre os principais estão análise de mapas topográficos e geológicos, imagem de satélites e radar, além de livros e pesquisas sobre o assunto. Sobrevivendo a um terremoto. Agora, a duração dos terremotos geralmente não é tão longa, e nem é preciso dizer que é uma coisa boa, porque à medida que a duração se prolonga, os danos ocorridos aumentam. Como o tempo é limitado, você pode estar em vários lugares possíveis, por isso tentarei orientá-lo através de dicas que você precisa garantir em seu local específico. Dentro de uma instalação. Se você estiver dentro, permaneça dentro. Não entre em pânico e corra para fora ou para outras salas durante o tremor. Não se preocupe com os detritos que caem. Na maioria das situações, você reduzirá a chance de ferimentos causados pela queda de objetos e até mesmo pelo desabamento de um edifício se seguir imediatamente essas etapas. Primeiro, ajoelhe-se imediatamente antes que o terremoto o faça tropeçar. Fazer esta opção protege você de cair e ao mesmo tempo não restringe seus movimentos, então você ainda pode tentar se mover se necessário. 2. Cubra a cabeça e o pescoço, e todo o corpo se possível, sob o abrigo de uma mesa bem construída. Se não houver abrigo por perto, desça perto de uma parede interna. Você também pode chegar perto de móveis baixos que não cairão sobre você. Lembre-se de que cobrir a cabeça e o pescoço com os braços e as mãos é a tarefa mais importante. Terceiro, segure-se no abrigo ou na cabeça e no pescoço, dependendo da situação, até que o tremor pare. Se for possível transportar o seu abrigo, esteja preparado para movê-lo se o tremor deslocar. Um dos principais erros que as pessoas tendem a cometer é ficar parado na porta, e isso é totalmente errado. Não fique na porta, você está mais seguro debaixo de uma mesa. Nas famílias comuns, as portas são semelhantes a qualquer outra parte da casa quando se considera seus pontos fortes e as chances de se machucar são maiores. A porta não protege você da fonte mais provável de ferimentos, a queda de objetos. A maioria dos ferimentos e mortes relacionadas a terremotos são causados pela queda de objetos ou por serem derrubados no chão. Se evitar isso, você é um sobrevivente. Você pode tomar outras medidas mesmo durante um terremoto. Fazer isso o levará ainda mais à segurança. Se possível, alguns segundos antes do tremor aumentar, afaste-se rapidamente de vidros e objetos pendurados ou de qualquer móvel grande que possa cair. Observe atentamente a queda de detritos como tijolos de lareiras, tapeçarias, luminárias, armários e prateleiras altas com portas que possam se abrir. A observação é a chave aqui. Se você perder o foco, pode acabar causando mais danos a si mesmo. Se estiver disponível nas proximidades, pegue algo para proteger a cabeça e o rosto da queda de detritos. Este é o cenário em que você não encontra um abrigo sólido. Se estiver na cozinha, desligue rapidamente o fogão. Em seguida, prossiga em busca de abrigo. Se estiver na cama, segure-se e permaneça ali, usando um travesseiro para cobrir a cabeça. As chances de lesão enquanto permanece na cama são mínimas. Pessoas enfrentaram ferimentos piores ao tentar improvisar e rolar em direção às portas. Vidros quebrados e detritos lhes causaram sofrimento neste caso. Fora dos edifícios. Assim como aconselhei você a ficar dentro de casa se estiver lá, da mesma forma, se estiver fora, permaneça lá e mantenha distância de prédios, fios de serviço públicos, ralos e linhas de combustível e gás. Um dos lugares mais perigosos que você pode encontrar é o exterior de um edifício. Janelas, fachadas e detalhes arquitetônicos são muitas vezes as primeiras partes do edifício a desabar. O tremor pode ser muito forte para você e você pode tropeçar e cair, não conseguindo se afastar do prédio ameaçador. Automóveis. Se você estiver em qualquer tipo de veículo, reduza imediatamente a velocidade e, eventualmente, pare o carro ao se aproximar de um local seguro, longe de quaisquer objetos assustadores, como postes ou fios aéreos. Você deve evitar especialmente todas as pontes, passagens subterrâneas ou viadutos. Não saia do seu veículo. As informações sobre o ambiente ao seu redor podem ajudá-lo a decidir o que fazer a seguir. Portanto, ligue o rádio do seu veículo.
Um carro pode tremer violentamente, mas ainda é um lugar mais seguro, porque você pode estar protegido contra quaisquer detritos e será um bom lugar para ficar até que o tremor pare. Não se coloque em risco, pois a falta de consciência pode causar mais danos. Ao continuar dirigindo, preste atenção aos perigos criados pelo terremoto, como rachaduras no pavimento, postes de serviços públicos quebrados, viadutos quebrados, aumento do nível da água e pontes desabadas. Dirija devagar e com cuidado e esteja atento a qualquer pessoa que possa precisar de ajuda. Mobilidade prejudicada. Se você não conseguir se proteger no chão, continue abaixado para evitar ser derrubado e use um reduto para se manter no lugar. Se você estiver em uma cadeira de rodas, certifique-se de travar as rodas. Proteja a cabeça e o pescoço com um livro, travesseiro ou braços. Arranha-céus. Nesse cenário, ficar dentro do prédio é uma ideia melhor do que ficar do lado de fora. Os elevadores não funcionarão e você deverá evitá-los mesmo que funcione. Se você estiver fora e nas proximidades de um prédio alto, proteja-se imediatamente e fique longe de paredes e janelas. Caso você esteja preso, manter a calma permitirá que você tenha uma chance melhor de ser resgatado. Então bata em qualquer metal duro para chamar atenção para si mesmo. Locais públicos internos lotados. Correr em direção à porta será seu primeiro pensamento instintivo. Bem, outros terão o mesmo pensamento, o que torna isso uma má ideia. Fique calmo e afaste-se das prateleiras. Procure se proteger, principalmente o rosto, e evite objetos de vidro e detritos que caiam. Estádio ou teatro. A proteção, como insisti anteriormente, também é extremamente importante para as partes da cabeça e pescoço. Tente permanecer sentado até que o tremor passe e mesmo depois disso não entre em pânico e saia correndo. Tenha cuidado com qualquer coisa que possa desabar devido ao tremor secundário. Perto da costa. Abaixe-se imediatamente e procure cobertura. É muito importante observar quanto tempo durou o terremoto, porque se durou mais de 20 segundos, há chances de ter desencadeado um tsunami. Neste caso, dirija-se imediatamente para terrenos mais elevados. Você não deve perder tempo movendo-se cerca de 3 km para o interior ou cerca de 30 metros de altura, o que for mais conveniente no momento. Não espere por nenhum alarme oficial. É melhor caminhar do que dirigir, porque não poderia haver pior momento para ficar preso no trânsito. Abaixo de uma represa. O rompimento das barragens é uma ocorrência comum no cenário de um terremoto. Se você mora justante, o rompimento de uma barragem pode causar inundações imediatamente. Um plano de evacuação deve ser inicialmente elaborado e posto em prática imediatamente. A única maneira de garantir a sobrevivência durante um terremoto é planejar antecipadamente e praticar o que você deve fazer durante um terremoto. Por isso, o próximo vídeo será sobre a prevenção. E lembre-se, esteja sempre preparado.